beleza? Aí, ó, estamos pegando mais um assunto muito recorrente nas provas. Caraca, professor, você só tá falando sobre assuntos que eu tenho dificuldade, né? A gente só tá indo na nata agora. Por quê? Porque geralmente são os assuntos que mais caem. E se você tem dificuldade, por exemplo, em exatas, você, né, vai julgar, se julgar com dificuldade nesses assuntos que nós temos abordado. Mas lembrando que nós vamos falar sobre todos os tópicos, tá? Todos os assuntos da matemática, tranquilo? Hoje, né, como vocês estão vendo, nós vamos falar sobre regra de 3. Galera, vocês já devem ter ouvido algum amigo falando assim: ah, isso aí é fácil, pô, só resolver por regra de 3. É, né? Então, será que ele sabe realmente resolver uma regra de 3? Realmente, vocês vão ver que não é difícil, mas também não é tão trivial quanto aqueles que menosprezam, tá? Acham. Então, galera, seguinte, de antemão, né, já vou falar que existem regras de 3 simples, regras de 3 composta. Existe regra de 3 simples, por exemplo, que é direta. Existe regra de 3 composta, que é inversa. E existe regra de 3 composta, que é direta e inversa ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, nós vamos ver aqui uma por uma. Só que, também antes de começarmos a mostrar propriamente regra de 3, vamos falar inicialmente o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, ó, primeiro, grandezas, beleza? Ó. Grandezas diretamente proporcionais, diretamente proporcionais. Quer ver? Vamos aproveitar e falar das duas ao mesmo tempo. Não vai embolar não? Não vai não. Veja, grandezas diretamente proporcionais e grandezas, tá, eu vou falar as duas numa só. Grandezas inversamente proporcionais. Bom, galera, uma grandeza, né, duas grandezas na verdade, né, pelo menos duas, são ditas diretamente proporcionais, tá? Aqui, ó, diretamente proporcionais quando uma aumenta, a outra também aumenta, beleza? E se acontecer o contrário? Uma grandeza aumentar, a outra diminuir. Essas grandezas vão ser ditas inversamente proporcionais, beleza? Então, quando uma grandeza aumenta, quando a outra aumenta, a gente diz que essas duas grandezas são... vou tirar aqui, ó. A gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, quando estamos analisando duas grandezas em que, à medida que uma aumenta, a outra diminui, a gente diz que essas grandezas são inversamente proporcionais, beleza? Só que esse aumento é de forma aleatória? Não. Se uma dobra, a outra também dobra, grandezas diretas, tá? Diretamente proporcionais. Quando estamos lidando diante de grandezas inversamente proporcionais, se uma dobra, a outra vai ser reduzida à metade, beleza? Vamos ver isso na prática, vamos ver isso com um exemplo. Quer ver? Todos nós sabemos, né? Estamos carecas de saber que a velocidade média é a razão entre o deslocamento escalar, beleza? Sobre o intervalo de tempo em que esse deslocamento ocorre, beleza? Isso aqui é lá da física. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Delta é variação, tá? De qualquer coisa. Se for ΔS, variação de espaço. ΔT, variação de tempo. Galera, reparem que velocidade e deslocamento são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Se eu dobrar
o meu trajeto, considerando que eu vou manter o mesmo tempo, tá? Eu vou ter que dobrar a minha velocidade. Show? Para a gente analisar se as grandezas são diretas ou inversas, a gente considera uma como constante, ou seja, não vai mudar. Já que eu quero analisar velocidade de deslocamento, eu considero o tempo como invariável, como constante. Então, mantendo o tempo constante, ou seja, se eu gastei 10 minutos para percorrer determinado trajeto com uma determinada velocidade, e depois eu percorri o dobro do percurso nos mesmos 10 minutos, o que aconteceu? Eu tive que dobrar minha velocidade para eu manter os mesmos 10 minutos, beleza? Ou seja, velocidade e deslocamento são grandezas diretamente proporcionais, porque uma aumentou, né, a outra também aumentou. Na verdade, né, uma dobrando, a outra também vai dobrar. Eu falei com vocês, se uma for multiplicada por 4, a outra vai ser multiplicada exatamente por 4. Grandezas diretamente proporcionais são assim. Agora, velocidade e tempo são diretas também? Bom, agora, como eu falei com vocês, estou analisando estas duas. Vou ter que manter o meu deslocamento como constante. Galera, se eu, né, com uma determinada velocidade, percorro um trajeto, né, durante os mesmos 10 minutos, só que agora, o que eu fiz? Eu tripliquei a minha velocidade. Se eu tripliquei a velocidade e vou percorrer o mesmo trajeto, vocês concordam que o tempo vai diminuir? Ó, eu vou percorrer a mesma distância, só que com o triplo da velocidade que eu tinha percorrido outrora. O tempo vai reduzir, claro. Então, ó, velocidade aumenta, tempo diminui. Com isso, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Show? Entenderam agora? E digo mais, se a velocidade triplicou, o tempo, galera, vai ser reduzido a terça parte, ou seja, vai ser dividido por 3. Quer ver um outro exemplo? Vamos pegar aqui, ó, densidade, certo? Nós sabemos também uma fórmula famosa, é massa sobre volume. Densidade é massa sobre volume. Mesma forma, galera, de analisar, tá vendo? Densidade e massa são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento a densidade, mantendo o volume constante, eu aumento a massa. Ou se eu aumento a massa, mantendo o volume constante, eu aumento a densidade. E se eu aumento o volume, diminui a densidade. Se eu diminuo o volume, eu aumento a densidade. Portanto, densidade e massa são grandezas diretamente proporcionais. Densidade e volume, grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo, né? A gente precisa entender essa ideia, por quê? Para aí só assim entrarmos no assunto regra de 3. Bom, como eu falei, existem regras de 3 simples e regra de 3 composta. Bom, o que seria uma regra de 3 simples? Uma regra de 3 é chamada de simples quando estamos analisando somente duas grandezas. Beleza? Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Vamos lá, ó. Bom, o primeiro exemplo aí, ó. Uma pessoa gasta 40 minutos, beleza? Dirigindo a 60 km por hora para se deslocar da Tijuca até São Gonçalo, ó. 40 minutos a 60 km por hora. Em quanto tempo essa pessoa faria esta viagem se a velocidade fosse de 80? Tá vendo, galera? Ó. Estamos analisando o seguinte exemplo, ó, vamos botar aqui, ó, exemplo 1, beleza? Ó, vamos botar exemplo, vou botar exemplo, regra de 3, simples, beleza? Simples porque estamos analisando apenas duas grandezas, né, nesse exemplo que são tempo e velocidade, né, como vocês observaram na leitura, show? Isso então que é uma regra de 3 simples, quando estamos analisando duas grandezas. Eu só estou relacionando tempo com velocidade, duas grandezas diferentes. Tempo é uma grandeza, velocidade é outra grandeza. Duas grandezas apenas, vou até botar aqui, ó, duas grandezas apenas, vou botar ainda até o apenas, beleza? Duas grandezas apenas.
Então, no nosso exemplo, galera, como que a gente vai resolver? Ó, se eu gasto 40 minutos, né? Vamos botar assim, 40 minutos, com uma velocidade de 60 km por hora. Quanto tempo eu vou gastar? Galera, quando eu quero saber uma informação, a gente chama de uma letra, tá? Vamos chamar de X. Quantos minutos, nesse caso, eu vou gastar com uma velocidade de 80 km por hora? Outra característica, ó, que a gente vai aprender. Sempre unidade embaixo de unidade. Ó, tá vendo? Velocidade embaixo de velocidade, tempo embaixo de tempo. Estamos analisando velocidade e tempo. Duas grandezas, então regra de 3 simples. Agora, já para esse exemplo, para essa regra de 3, a gente vai analisar se ela é direta ou inversa. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vai pegar 40, beleza? Sobre x. Vamos tacar o sinal de igual. Por que 40 sobre x? O x a gente quer descobrir, então a gente não mexe. Agora, vamos fazer a seguinte pergunta. Vocês estão percebendo que do 60 para 80 a velocidade aumentou? Se a velocidade aumenta, né, de uma situação para outra, que a gente quer descobrir um determinado valor, a gente lê conforme aconteceu, mas da seguinte maneira, ó. Quando a velocidade aumentou, né? Então a gente vai ter que ler assim. Quando a velocidade aumenta, o tempo aumenta ou diminui? Vamos lá. Aumentei a velocidade, o tempo vai aumentar para percorrer ou diminuir? Diminuir, né? Porque quanto mais rápido eu estiver, e menos tempo eu vou fazer. Tá vendo? Ó? Aumentando velocidade, diminui tempo. Aumentando velocidade, diminui tempo. Quando isso acontece, galera, ou seja, quando uma coisa aumenta, a outra diminui, estamos diante de uma regra de 3 inversa. Vimos, né, que são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Então, ao invés de mantermos 60 em cima e 80 embaixo, a gente vai jogar o 80 para cima e o 60 para baixo. Galera, a gente sabe resolver isso aqui, né? Aprendemos lá no assunto razões e proporções. Temos aqui uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões. Sabemos também, pela relação fundamental das proporções, que o produto dos meios, ou seja, 80 vezes o x, é igual ao produto dos extremos, 40 vezes 60. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, em qualquer proporção, beleza? Então, ó, simplificando, ó, corta aqui um zero, corta aqui um zero. Divido aqui por 4, tenho 2. Divido aqui por 4, vai sumir. Divido aqui por 2, vai sumir. Divido aqui por 2, tenho 30. Galera, então, ó, o tempo gasto, o x não é o nosso tempo, vai ser 30 minutos então. Beleza? Se ao invés de eu percorrer uma mesma rodovia, né, nesse caso é para ir de Niterói para Tijuca, alguma coisa assim. Se eu gastei 40 minutos fazendo o percurso a 60 km por hora, quando eu percorro esse mesmo trajeto a 80 km por hora, eu vou gastar meia hora ou 30 minutos, beleza? Regra de 3 simples. Por quê? Porque é simples, apenas duas grandezas. Esse é o motivo. Regra de 3 direta, ou melhor, inversa. Por quê? À medida que uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Viram? Então, já aprendemos aqui o conceito de ser uma regra de 3 ser simples e uma regra de 3 ser inversa. Beleza? Bom, eu quero saber o seguinte, ó, 32 pedreiros constroem 240 metros de muro em 12 dias. 32 pedreiros constroem 240 metros de muro em 12 dias. Em quantos dias 40 pedreiros construirão 200 metros de muro? Então vamos lá, ó. Eu tenho agora exemplo 2. Esse exemplo aqui, ó, a gente já pode escrever como sendo um exemplo de regra de 3. Regra de 3 composta, galera. Não é mais simples. Por que é composta? A simples tem apenas duas grandezas. A composta tem mais... Deixa eu botar de azul para ficar padronizado com a primeira. Ó, a regra de 3 composta tem mais de 3, mais de 2 no caso, né? Mais de 2 grandezas, ou seja, de 3 para cima.
beleza? Se a regra de 3 simples tem apenas 2 grandezas, a regra de 3 composta tem mais de 2 grandezas. Por que nós temos mais de 2 grandezas? Na verdade temos 3. Porque a questão diz o seguinte, ó, que 32 pedreiros, beleza? Pedreiros, vamos chamar de P, constroem 240 metros de muro, beleza? 240 metros de muro em 12 dias, beleza? A pergunta que a questão quer saber, né? Em quantos dias 40 pedreiros, ó, pedreiro embaixo de pedreiro, esses 40 pedreiros vão construir 200 metros de muro, beleza? Em quantos dias? Tá vendo? Se eu quero saber quantos dias, a minha letra está embaixo da grandeza dia. Olha lá, comprimento embaixo de comprimento, quantidade de pedreiros embaixo de quantidade de pedreiros. Sempre assim. Não importa, né, se a regra de 3 é simples ou composta. E se for composta, pode haver, né, 1 milhão de grandezas. Não tem problema. Sempre assim, ó, grandeza embaixo de grandeza. Ó, se são 32 pedreiros na primeira situação, 40 na segunda, 32 e 40 na mesma coluna. Beleza? Se na primeira situação foram 240 metros de muro, na segunda 200, então comprimento embaixo de comprimento e dia embaixo de dia. O que a gente vai fazer? A princípio, da mesma forma que a gente faz a regra de 3 simples. Vamos pegar a razão que contém a letra que a gente quer descobrir e vamos igualar. Igualar aqui. Agora vamos analisar uma por uma em relação ao número de dias, tá? A relação, se é direta ou inversa, é sempre em relação ao valor que a gente quer descobrir, nesse caso o número de dias. Bom, o que aconteceu daqui para cá? Não aumentou o número de pedreiros? Ó, de 32 para 40 aumentou, obviamente. Então a pergunta que a gente faz é a seguinte, ó. Aumentando o número de pedreiros, que aumentou, assim que eu leio, aumenta ou diminui o número de dias trabalhados? Ó, aumentou a quantidade de pedreiros, vai diminuir a quantidade de dias trabalhados, né, gente? Porque quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo essa obra vai ser feita, em menos tempo. Então, ao invés de ficar 32 sobre 40, a gente vai inverter. Se é inversa, a gente inverte. Tá vendo? Uma aumentou, a outra diminuiu. Quem aumentou foi o número de pedreiros. Quem vai diminuir vai ser o tempo. Show! A gente bota um sinal de multiplicação aqui. Beleza, agora vamos analisar para o tamanho do muro. Galerinha, vamos ler conforme aconteceu. Se a gente saiu daqui para cá, a gente vai falar o seguinte, ó, diminuindo, não diminuiu? De 240 para 200? Diminuindo o número de, né, a metragem do muro, diminuindo. O que vai acontecer com o número de dias? Vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir também, né? Porque quanto menos trabalho a gente tiver para fazer, construir um muro de 200 metros é mais rápido, né? Do que construir um muro de 240. Então, diminuindo o número de metros, vai diminuir o número de dias. Percebe? A gente sempre tem que comparar, de novo, com o número de dias, porque é o número de dias que a gente quer descobrir. Sempre assim. Não posso comparar pedreiros com a metragem do muro, até porque os dois estão completos. Tem que ser sempre em relação à letra que me está faltando, a variável que me está faltando. Então, ó, tá vendo? Diminuiu o comprimento do muro, vai diminuir o número de dias. Ó, diminuiu uma coisa, diminuiu outra. Lembro que a vocês, grandezas diretamente proporcionais, tá? Se aumentando uma, aumenta a outra, ou diminuindo uma, diminui a outra grandeza, elas são ditas diretamente proporcionais. Agora, se uma aumenta, a outra diminui, ou se uma aumenta, né, diminui, a outra aumenta, são grandezas inversas. Então, olha, já que o comprimento do muro e a quantidade de dias para construir esse comprimento são diretas, porque direta diminui o comprimento, a última vez que eu vou falar, diminuindo o comprimento do muro, vou diminuir o número de dias. Eu não vou inverter isso aqui, porque foi direto, então 240 sobre 200. Eu mantenho essa ordem aqui. Eu inverteria se aumentando um e diminuir o outro. Agora tranquilo, só fazer a conta, ó. Posso cortar aqui, ó, 0 com 0. O que mais? Ó, este 0 aqui com este 0 aqui. O que eu posso fazer mais? Eu posso dividir
24 por 2. Posso, ó, por 12 aqui, por 12 aqui. Por 4 aqui, aqui 8. Então, ó, x para cá, ó, aqui sobrou 1 só. X vezes 1, x. Aqui também sobra 1. 8 vezes 1, 8. 8 o que, galera? 8 dias, né? Porque o nosso x é o número de dias que a gente está querendo descobrir. Então, galerinha, se ao invés de serem 32, serem 40 pedreiros, ao invés de serem 240 metros de muro, serem 200, não vão ser 12 dias para construir, mas sim 8 dias, beleza? Vimos aí uma regra de 3 composta, ou seja, com mais de 2 grandezas, porque temos 3 grandezas: quantidade de pedreiros, tamanho do muro, né, comprimento e número de dias, composta. Temos uma situação em que é direta e outra inversa. Show? Então, com estes 2 exemplos, além de definirmos bem a teoria, a gente conseguiu constatar na prática. Show de bola? Tranquilo? Então, galera, qual o segredo agora? Fazer bastantes questões, muitas questões. Peguem esse conceito aqui e façam muitas, até vocês falarem: caramba, sei isso aqui de trás para frente.